A quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adeg Café, Patrone, Coamo Alimentos, Leviar Soluções em Respiração, Método Fince, Confeitando com Elas, William Cabeleireiro, Media Experts e STN Contabilidade. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você apareceu aqui no nosso vídeo. Se é a primeira vez, pessoal, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando um vídeo novo aqui no canal, você recebe na hora a notificação aí no seu celular. Estamos também no Spotify, então é só seguir lá, @Matheus Pissolati. Temos disponíveis todos os episódios de todas as temporadas, olha só. E toda semana lançamento de vídeo novo, tanto aqui quanto lá no Spotify. Para começar o nosso episódio, vamos apresentar o nosso convidado do dia. Bem-vindo, Fred Henrique, que coisa boa recebê-lo aqui. Grande honra, Matheus. Já tem muito tempo que a gente se conhece e eu sempre venho acompanhando o seu trabalho e tinha muita vontade de estar aqui. Estou realizando, na verdade, um sonho por estar num programa tão bacana como o seu e com uma pessoa como você. Ah, que legal, Fred. Fico feliz, fico lisonjeado. E que bom que deu certo dessa vez e nós vamos conversar bastante. Bastante, isso aí. Mas aqui, antes da gente começar esse bate-papo, é impossível com tantas delícias na nossa mesa a gente não comentar bonito com vocês. Olha o capricho do pessoal aqui do Serafim Adeg Café começando. Olha só, gente, que chique o Fred já está degustando e começou lá nos bastidores, né, senhor Fred? Que eu sei, tá degustando um rótulo Casa Perini Solidário. Olha aqui, a causa é nobre, tá? Então são duas entidades beneficiadas com parte da renda, né, que vai ser beneficiada aqui através desse rótulo. Então é o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e também a Federação Brasileira de Hemofilia. Então vão receber aí uma parte do que for arrecadado com esse vinho. Nós temos aqui também esse suco, gente, de uva tinto. É maravilhoso. Ele é sem açúcar, sem água e sem conservante. Tá uma delícia que eu estou experimentando. E aqui também a gente tem um Serafim Gâteau. Olha só que legal. Ele é uma massa base do petit gâteau com sorvete e creme e um especial, um toque bem especial do Serafim Adeg Café. E ele também, é preparado com a farinha de trigo super premium da Coamo. Vamos ao nosso experimento. O Fred tá no vinho, então ele vai deixar o doce para mim. Olha que parte difícil, né, Fred? Vamos experimentar. Pode degustar o seu vinho também, senhor Fred. Obrigado. Muito bom o vinho, história sensacional também. Que delícia, Então você que está assistindo, quiser ter essa experiência, vem aqui para o Serafim Adeg Café, Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista. Com uma facilidade, viu? Estacionamento gratuito para facilitar a nossa vida aqui no centro. Então, siga aí no Instagram, @SerafimAdegCafé. Tá dado o nosso recado, Fred. Vamos começar o nosso bate-papo. Antes, eu sempre gosto de apresentar a pessoa que existe por trás do profissional. Então, por isso, eu sempre costumo ir lá em busca das suas memórias, da infância, da adolescência. Queria que você contasse pra gente um episódio ou alguma coisa que você acredita que te influenciou a ser a pessoa, a ser o profissional que você é hoje. Acho que tem alguns momentos justamente da minha vida que influenciaram na escolha da minha profissão e justamente no meu trabalho. Eu sempre gostei muito de esporte, de movimento e também da natureza. Desde criança, né, andava muito de bicicleta, fazia trekking. Próximo da minha casa, eu sou natural de Juiz de Fora. Tinha algumas trilhas num local, uma reserva biológica, chama Poço Dantas. Então, às vezes, eu sumia. Até meus pais iam lá correndo. O que está acontecendo? Onde que tá esse menino e tal? Então, desde esse começo, o movimento e essa percepção da conexão social. Eu sempre tive muitos amigos, praticava muitos esportes. E isso aí que fez justamente eu escolher minha primeira profissão, né, que foi a educação física. E tudo foi construindo ao longo da minha vida. Eu estudei aqui em Varginha mesmo, né?
nessa você primeira saiu formação. de Juiz de Fora e veio para cá. E vim para cá, na época meu irmão, até que morava aqui, eu estudei no Unis. E que vinha trabalhar depois, futuramente, na vida, só, né? Que legal. Como que são as coisas. E quando eu formei em Educação Física, eu formei aqui em Varginha e retornei para Juiz de Fora, eu comecei a trabalhar, que você fez a pergunta, né? O que traz essa memória e essa conexão. Eu comecei a trabalhar na zona rural, numa cidade que chama Piau. Fica pertinho de Juiz de Fora, mas é muito pouco conhecida. Olha. Tem 3.500, 4.000 habitantes. E você vê uma realidade diferente lá, né? Bem diferente. E justamente eu comecei com Educação Física Escolar, de primeira, quarta, quinta, oitava. Então tinha locais que eu andava 7 quilômetros de estrada de terra para chegar para dar as aulas. E eu comecei a perceber o quanto era importante o movimento, o esporte para o desenvolvimento das crianças e a simplicidade, que às vezes tinham poucos materiais, e como que as crianças se envolviam nessas atividades. Então eu comecei a perceber como que a educação física, essa importância do movimento, o esporte, pode justamente transformar vidas, e assim iniciou a minha profissão. Que legal, hein, Fred? Muito bom esse seu resgate aí, e com certeza coisas que te influenciaram muito bem para você ser quem você é hoje. Eu sei que você tem uma segunda formação também, que é fisioterapia, né? Então, após trabalhar muito tempo com educação física escolar, 5 anos, trabalhava com educação física escolar e também em academia. Isso é até uma coisa que eu queria trazer a reflexão para vocês, né? Legal, a gente vamos lá. forma muito cedo, né? Às vezes as pessoas formam com 21, 22 anos. E a gente tem uma sociedade na parte antiga que trabalhava muito esse contexto, que você vai ter uma profissão e vai ser o resto da vida com ela. Inteira, sem até trocar. Aposentar, sem trocar, né? E hoje o mundo, principalmente, houve uma disrupção muito grande pelo contexto da internet, pelas redes digitais. Então, o estudo é constante na vida. A gente não tem mais fim, né? A gente sempre pode estar evoluindo e ganhando, aprimorando em experiências. Então, nesse pensamento, né, há muito tempo atrás não tinha tanta rede digital como é hoje, mas eu falei, formei muito novo em educação física, eu quero aprimorar um pouco mais meu conhecimento, as minhas formações. Então, eu comecei a fazer fisioterapia também, no qual me formei, fisioterapia já em Juiz de Fora, na Faculdade Suprema de lá, e fiz mestrado também no Rio, fiz outras especializações, até quando foi no ano de 2011, né, que eu vim para Varginha. Novamente, retornei. Eu tinha vontade, parecia que eu tinha ficado alguma coisa aqui ainda em Varginha, por mais que eu estivesse em Juiz de Fora, minha família, meus familiares são todos de lá, né? Mas tinha ficado alguma coisa aqui que eu precisava retornar. Então, quando foi nesse ano, eu retornei, montei um estúdio de Pilates e comecei a trabalhar como coordenador de um curso de fisioterapia, depois fui professor, fui diretor e fui evoluindo e ampliando todo esse meu contexto de trabalho. Então, eu saí lá da zona rural, dando aula de educação física escolar de primeira a quarta série, cheguei ao ensino superior, né, trabalhando como coordenador, diretor e professor de um curso, mas muito dessas experiências ao longo da minha vida que influenciaram justamente para eu conseguir chegar tão cedo, né? Eu era muito novo. Entrei com 32, 33 anos nesses cargos, né, e com essas funções. Então, foi uma evolução, foi um trabalho muito legal e uma experiência, né, primorosa para evolução mesmo da minha vida, do conhecimento, e para eu poder justamente criar o meu projeto. Porque esse projeto vem de todas as experiências que eu tive ao longo da minha vida. Desde essa zona rural das crianças até... Tudo isso impactou e influenciou de alguma forma. Exatamente. Vamos falar do projeto, mas antes eu queria que você contasse uma história. Algum episódio nesse tempo que te marcou, alguma pessoa, alguma situação, alguma experiência, alguma coisa que te tocou, uma conversa que você teve, um aconselhamento, não sei, alguma coisa que você pudesse compartilhar. Então, uma coisa específica assim, foi a possibilidade de sempre estar evoluindo e que o mundo é muito grande. Eu tive uma experiência que eu fui para Machu Picchu. Tenho muita vontade de ir lá. Eu fui assim, você não acredita como que eu fui. Eu fico pensando hoje, cara, não tinha celular, a gente foi sem cartão, não tinha nada. Eu, um primo e um amigo. Na aventura. Saímos de Juiz de Fora, de carro, com aquele guia 4 rodas, né, grandão, e pegando aquilo lá e mostrando os caminhos, desbravando mesmo, assim, né, aquela experiência. E foi uma experiência muito transformadora que eu vi. Eu falei assim, gente, cara, a diferença entre fazer e não fazer é você ter a atitude de ir lá. E o planejamento, né, a coragem da gente justamente querer fazer. Que incrível. Então isso tem uma memória muito assim dessa quebra mesmo de paradigmas
para você conseguir entender que a maior riqueza que nós temos é a sabedoria e a gente consegue isso por meio das experiências. Então essa foi uma experiência muito grande que trouxe esse eu quero conseguir, né, trabalhar, e o mundo é muito grande, né? Preciso de sair. Vocês foram de e ir pra carro frente. e tudo certo. Pô, cara, foi uma coisa. Eu fico pensando hoje, falo assim, gente, cara, tem muita Hoje talvez coragem. você não faria novamente, né? Pode ser que não. Eu já até chamei o primo meu, vamos voltar. Ele falou, cara, daquela condição não tem coragem mais não. Tá certo. Mas essa foi uma experiência transformadora, né? E justamente também um pouco quando eu fiz uma pós-graduação em gestão de conflitos, que fala um pouco da origem das enfermidades, a cura pela consciência, que começou a me mostrar um pouco um olhar diferente da saúde, né? Um pouco de dentro para fora. A gente enxerga muito hoje, muito suplemento, medicamento, sempre algo de fora para dentro. E lá começou a me mostrar que as emoções, dentro pra as nossas emoções, quando você está triste, o que acontece com a sua imunidade, por exemplo? Vai no chão, fica doente à toa, todo aquele caos que a gente já conhece. E quando você está feliz? Tudo em dia, tudo maravilhoso. Tem muita influência, né? Exatamente. Então, assim, a ansiedade, o estresse, o rancor, quando Depressão, a gente não perdoa uma determinada, a nós mesmos, essa perdão também. Às vezes a gente precisa se perdoar, porque a gente é ser humano, a gente erra. E a rede digital, às vezes, propaga, mostra uma coisa, uma realidade que as pessoas só mostram aquele bom momento, né? Aquela felicidade, a melhor foto, o melhor ninguém quer prato. compartilhar o que não é o melhor, né? Então a gente, às vezes, olha uma realidade, muito, né? Se cobra muito. Então a gente precisa de entender um pouco, né? Olhando para dentro de si, descobrindo o propósito e a essência para conduzir esses caminhos. E saber que tem altos e baixos a vida, né? E as nossas emoções influenciam diretamente. Eu faço um trabalho voluntário aqui, até no Vida Viva, uma instituição maravilhosa. Que legal. Aqui. E conversando muito com pacientes oncológicos, nós percebemos que quase todos, né, ou se não todos, têm um trauma, têm uma experiência vivida que trouxe algo negativo para a sua vida que gerou essa doença. Assim como diversas outras. O estresse, a ansiedade, como eu disse, né, o rancor, isso aí influencia muito na nossa saúde. Quando não bem física. trabalhado, né? Quando a gente, né, retém esses sentimentos e essas emoções, não conseguimos trabalhar, isso influencia diretamente na nossa saúde orgânica. Mas ao olhar, né, o mercado mesmo em si, ele não traz muita importância dentro disso, porque é o autocuidado, é a pessoa olhar para si e a partir disso ela trabalhar as suas emoções e ter uma vida um pouco mais plena, não é procurar com mais qualidade. fora coisas diferentes, é dentro Comprar, de si. Eu tenho que ter. Porque a gente percebe o seguinte, Matheus, olha que interessante. Eu fiz um estudo relacionado à longevidade das pessoas, né? O que faz a pessoa viver mais anos e tal. Pois é. A gente percebe assim, uma coisa que muitas pessoas que vivem mais de 100 anos não conhecem nem essas regras. Comer de 3 em 3 horas, suplemento disso, medicamento daquilo e tal. Não faz nada disso. Não faz nada disso. Ele tem o quê? Uma conexão com a natureza, um relacionamento, um afeto muito bem desenvolvido, uma ética, né? Nas suas condutas, na sua atitude, uma espiritualidade muito desenvolvida. Às vezes a comida lá da roça, do fogão de lenha, torresmão mesmo, gordurão, sim. E o cara não tem problema nenhum. E às vezes você pega alguns casos, né, de pessoas que têm acesso ao melhor plano, melhor alimento, melhor suplemento, colesterol altíssimo. 50 anos falecem, né? Vem a perder suas vidas por conta justamente de estresse, desse olhar sempre de fora para dentro, não conseguir olhar para o seu interior e ver o seu propósito. Então é dentro desse contexto, assim. Sim, muito legal. A gente conversava nos bastidores, eu falava com o Fred, e quando ele me apresentou o método, eu falei, olha, incrível. Talvez seria uma boa oportunidade, através do podcast, compartilhar com as pessoas um método tão legal e com coisas que a gente tem no dia a dia e dentro de nós, principalmente. Exatamente. Então, eu queria que você explicasse aí para o pessoal entender o que seria e a aplicabilidade dele também. Então, o método FINCE é eu peguei todas as experiências que eu já tive ao longo da minha vida, desde a educação física escolar, na formação da educação física, da fisioterapia, após gestão de conflitos, mestrado em saúde da família, fui pegando um pouquinho de cada formação e também das experiências que eu vivi ao longo da vida e quis construir justamente esse método, com esse objetivo de ir na contramão de tudo que já
existe. Né? Vamos pensar que tudo hoje é muito direcionado de fora para dentro. É o suplemento, é o medicamento, é tudo muito de fora para dentro. Pegar de fora e nunca tem esse olhar de dentro para fora. E teve também, Matheus, um ponto muito importante que eu quero até falar com vocês, essa divisão. Corpo para cá, mente para lá. A espiritualidade se mistura muito com a questão da religiosidade. A energia, né, não é muito falado, é levado muito em conta. E esse olhar, principalmente para dentro, para conhecer o seu propósito. Parece que existe uma padronização desse aparato mesmo, de como você ter mais qualidade de vida e mais saúde. Então vai na contramão justamente para quê? Porque como as setas aqui mostram, né, o fim significa para dentro, físico, mental, social e a energia, o energético. Então mas é algo que não tem 10 formas de ser feliz, 10 maneiras de atingir sucesso. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Porque cada pessoa, você aí que está nos assistindo, tem o seu propósito, tem a sua essência. Aquilo que motiva, né? Motiva. Então, cada pessoa é um ser único. Então, não tem como você padronizar. Porque, às vezes, a maneira que você aprende que você consegue ser feliz e tem mais qualidade de vida, às vezes não vai servir para mim. Sim. Então, justamente foi a construção desse conceito para que as pessoas possam olhar para si, pensar no autocuidado para cuidar quem é você, físico, mental, social e energeticamente. E você sabe mais do que ninguém, porque a gente costuma fazer avaliação física, né? Pega percentual de gordura, massa muscular, não sei o quê, e tem um direcionamento aqui, né? Você tem que fazer. Mas ninguém mais do que nós mesmos sabemos como funciona o nosso corpo físico. Claro. Eu acordo com muita energia, eu acordo cansado, como que eu chego ao final do dia, eu tenho alguma dor, como que eu identifico o meu físico, eu estou feliz com o meu aspecto físico, eu estou satisfeito esteticamente do jeito que eu estou. Então, mais do que nenhuma outra pessoa... Tô bem com a minha espiritualidade. Cada um consegue fazer essa identificação. Né? Como é que está meu caráter mental? Como são minhas crenças limitantes? Como eu tenho trabalhado com isso? Porque tem aquela frase assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito não. Então, tem jeito, só não tem jeito pra morte, o resto... A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar. Você pode recomeçar a qualquer momento e fazer um novo desenrolar na sua vida, né? A reconstrução, o recomeço é possível. E às vezes eu fazia uma pergunta, Matheus, o que te motiva? Às vezes eu estava dando aula para meus alunos, quem está assistindo aí vai lembrar disso. Eu perguntava, o que te motiva? E muitas pessoas não sabiam responder o que motivam elas. Porque às vezes as pessoas já estão no piloto automático e seguem assim todo dia. Rotina, eu trabalho, ou às vezes estudo, final de semana vou numa festinha, vou no barzinho e acabou. Aí tem férias uma vez no ano, vai ali, Ubatuba, São Tomé, acabou e a vidinha vai seguindo, né? Exatamente. As pessoas não esperam tanto mais, né? Exatamente. Então, assim, justamente esse resgate, né? Para a pessoa conseguir olhar para dentro, se conhecer, né, o que realmente motiva ela. A gente precisa de saber, você precisa saber qual que é a sua motivação, né? Todas as pessoas têm que saber isso daí. E entender que essas crenças limitantes muitas vezes ficam lá na infância, alguma experiência negativa que a gente teve, e a gente traz isso para a nossa vida onde a gente não consegue prosperar e evoluir. O contato social é muito importante. E você imagina, Matheus, nós somos feitos 70% de água. Sim. Né? Então a natureza somos nós. Exatamente. E olha como a gente lida com a natureza, com os rios, com a preservação ambiental, o contato social, né? A ética, a nossa atitude. A gente não é o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente é o que a gente faz. Sim. Então as nossas atitudes influenciam diretamente na nossa vida, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde física. E a questão da espiritualidade é cada um entender, né, que a busca pela energia, a energia está em todos os locais, não estão dentro de templo, né? Tudo, o templo maior que existe somos nós mesmos. Então, quando a gente consegue conectar com essa energia do nosso interior, essa energia que nos circunda, né? Até a própria respiração, o ar está conectado com a corrente sanguínea. Então, todo o ar, você imagina, eu não acredito naquilo que é invisível. Então, a gente não pode respirar se você não acredita, porque você imagina, né? Sim. Como isso, né, de onde está vindo, aonde que está. E isso é uma energia que entra dentro do nosso interior.
E essa conexão com a transcendência, né, daquilo que a gente não consegue enxergar, é necessário também para buscar. Não tem nada a ver com religião, mas é a busca da espiritualidade de cada pessoa influencia diretamente na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões e na sua saúde orgânica. Então foi justamente essa a proposta do FINSE, trabalhar a saúde integral, por meio dos aspectos, exatamente, físicos, mentais, sociais e a energia, mas o seu. Personalizado e de acordo com a essência e o propósito de cada pessoa. Por quê, Matheus? Existe uma maneira, uma forma como é propagada a atividade física, o movimento, que é sempre com muita intensidade, muito difícil. Olha só, gente, para os alunos, para os profissionais de educação física e fisioterapia, escuta essa mensagem que eu quero falar para vocês. A forma como é propagada, com sempre corpos padronizados, né? Pessoa sarada, tal, e também como exercícios mirabolantes, exercícios muito difíceis, né? Acabam afastando a grande maioria das pessoas. Tem muita gente que gosta, mas tem boa parte que não gosta. Atletas, se a gente for fazer um estudo de atletas, são pouquíssimas pessoas, né? A gente pensa numa realidade Varginha, com 130 mil habitantes, por exemplo. 10% das pessoas, se frequentasse estúdios e academia, seriam 13 mil pessoas. Eu acredito que não tem nem 10% das pessoas. Sim, que praticam atividade física, né, caminhada e tal, mas que frequentam centros esportivos. De alta intensidade, né? Não tem. E mesmo as que frequentam, se você for fazer uma. Né, eu já tive academia também, se for fazer uma pergunta, uma análise, são poucas pessoas que realmente são atletas, querem hipertrofia máxima, estética. A grande maioria, galera, sabe onde que tá? Em casa. Não querendo. Sedentário, não fazendo um movimento simples. E tipo assim, professor ainda falando que caminhada não serve para nada, sabe? Mas você vai fazer uma caminhada, o corpo, tudo tá em movimento, Matheus. Terra tá em movimento, o ar tá em movimento. Você sai de casa, você distrai a cabeça, você pensa na vida, pensa nas coisas, ou ouve uma musiquinha ali, pá. Isso, movimenta as articulações, né? Então, esse movimento simples já traz benefícios para a saúde e qualidade de vida. Eu vim percebendo isso. Eu já cometi muitos erros, né? De querer que os meus objetivos e de acordo com a análise que eu fazia da pessoa, fossem os delas também. Então, às vezes, vamos lá, tá com preguiça, aumenta o peso, faz isso. E acaba afastando as pessoas, exercícios mirabolantes. Então, eu vim percebendo que o movimento é o que cura. E o simples fato da pessoa estar movimentando, o simples fato dela levantar e sentar a cadeira 10, 15, 20 vezes ao dia, já dá uma diferença na musculatura da perna, já faz o sangue circular de uma maneira diferente. Que os exercícios funcionais, né, que a gente puxa, empurra, agacha, levanta, desce escada, sobe escada, são fundamentais e são necessários serem aprimorados e trabalhados, mas sem intensidade. Agora, a intensidade, né? A performance é necessária, mas para quê? Para atletas. Para atletas. Aí sim, tem que ter um trabalho específico, mas a grande maioria não é atleta. Então foi justamente... Quer ter, às vezes, qualidade de vida, flexibilidade, disposição, né? Não ter dor. Principalmente. Conseguir levantar com energia, chegar ao final do dia com disposição. Legal, ter qualidade de vida. Muitas vezes, né, tem amigos até que têm filhos mais novos, estão crianças e estão tendo dificuldade, às vezes, de levantar o filho, porque não fazem atividade física, não se cuidam. Então você imagina, né, que ponto chegamos? Que ponto chegamos e o tão impactante que é isso daí. Né? Então, essa não é para você ter o corpo sarado e padronizado, igual o fulano, Beltrano, mas para você conseguir enxergar o seu corpo, né? Aceitar o seu corpo, aceitar a sua essência, aceitar o seu biotipo, se conhecer mais fisicamente e a partir daí elaborar movimentos e exercícios que podem justamente te ajudar a ter mais qualidade de vida, para pegar o seu filho, né, para fazer as atividades do seu dia a dia, subir, descer a escada, quando precisar de fazer uma caminhada, andar para algum lugar, não ter limitações dentro da sua vida. E o movimento, Matheus, acaba fazendo com que a parte articular, né, toda a circulação do nosso corpo fique melhor. Então você vai ter menos dor, né, vai ter uma postura melhor. E é tudo assim, sabe, Matheus? Uma alimentação saudável. Para eu ter uma alimentação saudável, começa o quê? No controle das nossas emoções. Sim. Não é quem tá ansioso padrão. Come muito. Come muito. Então eu preciso de saber o que aquela comida representa para mim. Que às vezes é uma fuga, né? Uma válvula de escape. Então eu só vou conseguir ter uma alimentação saudável se eu trabalhar o meu lado emocional.
Assim, e aí por isso tudo tá interligado, né? Exatamente. Então tudo começa nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, nas atitudes. Para conseguir ter uma vida mais saudável é de dentro para fora. Porque quando eu trabalho um pouco, entendo mais essa questão da consciência, e entendo mais da energia vital do nosso interior, eu consigo ter atitudes mais positivas. Ao longo da minha vida, eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou preocupar um pouco mais com a minha saúde. Com uma consciência. Eu vou. Exatamente, a consciência. Eu tenho consciência disso daí que só depende de mim. Não é o professor, não é o médico, não é o medicamento. A gente às vezes terceiriza, né? As culpas, né? Eu vejo, às vezes, até alguns alunos que conseguem resultados, né? E eles falando do professor, tal. Tem um aluno, um senhor que eu atendo ele domiciliar, porque aí eu trabalho sempre assim, né? Físico, mental, social e energético. Que ele usava fralda geriátrica, tinha dificuldade de andar. E ele melhorou muito, assim, hoje ele joga bola, futebolzinho comigo, eu faço golzinho com ele, tem equilíbrio, levanta sozinho, melhorou muito a qualidade de vida dele. Ele é um grande exemplo que eu tenho, mas e ele às vezes fala assim, Fred, se não fosse você, eu falei assim, não é eu, o senhor. Foi você, 90% foi você. Você estimulou e eu ele só foi. te mostrei, ó, você quer, você pode, você consegue. Olha a sua família, olha ao seu redor, você quer conseguir ter mais qualidade de vida, para brincar com seus netos, olha seus filhos, tá todo aqui. Você quer isso? Ele quis, não fui eu. Que eu sou milagroso, que eu posso ser PhD, More Plus, que sabe todos os protocolos da face da Terra. Mas se a pessoa não quiser, não tem jeito. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo, cerimoniais sob medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, acesse lá @jobsdopsolati e confira o portfólio. As parcerias são no direct. Nessa 5ª temporada do nosso podcast, estou vestindo, olha só, Patrone. São peças únicas, extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões do mundo. Em se tratando de exclusividade para a moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, @PatroneBrasil, e fique por dentro de todas as novidades e lançamentos. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022. É a 6ª maior da região sul e a 2ª maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados que são seus donos e que contam com a assistência técnica agronômica desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube @coamalimentos e fique por dentro das novidades. Mas ouvindo você falar, eu tenho que fazer o papel de quem está ouvindo em casa, quem está nos assistindo. Beleza, você, né, mostrou isso tudo, a pessoa que está ouvindo, assistindo, se convenceu. Mas como dar o primeiro passo? Então, o primeiro passo é seguir nossas redes digitais. Né? Adorei. Vai lá, o merchan. Porque lá justamente tem muitos conteúdos falando justamente desses aspectos, físicos, mentais, sociais, energéticos, a saúde integral. E o projeto também, o método FINCE, ele tá em muitos locais, sabe, Matheus? Não só nos atendimentos domiciliares, mas eu participo de palestras dentro de escolas, dentro de empresas, dentro da comunidade. Então eu levo a tenda e faço os atendimentos físicos, mentais, sociais e energéticos. Que legal, Fred, além dos atendimentos também digitais. Né? Eu atendo pessoas digitalmente que adquirem o nosso kit, né? E a partir disso realiza os movimentos simples de acordo com o seu objetivo e com a sua essência em casa. Sim. Né? Então, e também nós vamos lançar, que vai ser bem legal, né, um e-book simples para você entender e conectar com o seu FINCE, né? Quem é você, físico, mental, social e energético, alguns ganchos, né, e algumas informações. Que mesmo quem está assistindo e não é daqui, consegue acessar de qualquer lugar o e-book. Sim. E vai ter um e-book também profissional, que aí vai ter um pouco mais voltado só da área da saúde. Da área da saúde. Então você, professor de educação física, fisioterapeuta, que quer, né, aprimorar um pouco mais seus atendimentos e trazer esse contexto da saúde integral, então vai ser também muito importante. Eu estou formatando também um curso
para profissionais de saúde e uma vivência para todas as pessoas. Que legal. E sempre dentro desse contexto, físico, mental, social e não é energético. só para idosos, né? Você Não. mencionou idosos, mas é para todo tipo e toda idade tipo de pessoas. Aham. Porque eu pego desde crianças, né, até idosos. Mas como que é o trabalho do FINSE mesmo em si? O que é o físico, mental, social e energético? Quais são as referências que eu utilizo? Bem, para o aspecto físico, eu trabalho o Pilates e o treinamento funcional. Sim. Então, por quê? São métodos globais e eu consigo adaptar a qualquer pessoa dentro do seu objetivo e a sua essência. Das suas possibilidades, sim. Então, eu trouxe essas teorias que já são métodos consagrados e trabalho justamente o aspecto físico do método FINSE. O aspecto mental, eu trabalho a programação neurolinguística, né, dentro das crenças limitantes, a motivação de cada pessoa. Trabalho também a trilogia analítica, que utiliza a teologia, a filosofia e a ciência dentro de uma trindade e trabalha muito a origem das enfermidades, a consciência como energia. Então, dentro desse aspecto mental, de entender como funcionam as emoções e como isso pode estar influenciando dentro da sua saúde orgânica. O aspecto social, atitude, ação, relacionamento e contato com a natureza. E a energia é o quê? A transcendência, a espiritualidade, a conexão com o invisível, mais de cada pessoa, dentro da sua essência. Então, daquilo que ela acredita, daquilo que ela vai fugir disso. É dentro dela, beleza. E não tem relação com a parte da religiosidade. Então, é de cada pessoa. Então, juntando tudo, essa saúde integral, que é esse trabalho, né? Então, nós vamos tem um kit também, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele. Você vai apresentar ele para nós? Vou apresentar, vou falar, né, por que são esses materiais, por que justamente foi construído esse kit, né? E como que é justamente esse processo para a pessoa se conectar, descobrir, se conecte ao fim. E eu tenho até uma frase, né? Viva a sua essência e transforme essa essência em ação. Viva a sua essência e transforme-a em ação. Então, o que a gente tem de mais arraigado lá dentro, que já nos motiva, é colocar para fora e ajudar a gente como um todo. E descobrir, Matheus, uma melhor qualidade de vida. A gente teve um direcionamento muito assim, né? De padronização. Se eu tiver a profissão tal ou a profissão X ou Y, eu vou ter sucesso. Se não for isso, você é um frustrado. Porque falaram muito quando eu fui fazer educação física. Pô, educação física, faz medicina, não sei o quê. As pessoas sempre são palpiteiras, né? Palpiteiras e assim, né? Nem sempre querem o nosso bem também. Exatamente. Né? Muito bem observado. Então, eu fui percebendo que o sucesso maior não é a profissão, é sim quando a pessoa trabalha no seu propósito, assim como você. Né? Quando eu via você fazendo locuções nas formaturas, estando trabalhando lá, eu falei assim, cara, você foi feito para trabalhar com isso aqui, o seu propósito, né? Do marketing, da comunicação, do jornalismo. A gente vê isso nos seus olhos, porque a gente precisa de trabalhar. Quando a gente trabalha daquilo que a gente gosta, né, não é um trabalho, né? E essa conexão entre as pessoas, a gente conseguir, porque tudo na vida, Matheus, é muito assim, doação, sabe? Quando a gente, às vezes, por que tem tanta depressão dentro do nosso mundo assim hoje? Muita frustração mal trabalhada, né? E o suicídio tem aumentado, a demais, depressão tem aumentado. Então, assim, esse é um fato, pessoal. Pessoas não estão sabendo lidar com as emoções de alguma maneira, e estão querendo viver uma vida que não são delas, né? Estão querendo ser quem elas não são. Isso é muito Porque se eu sou jornalista, se eu sou um artista, se eu sou um músico e eu vou fazer algo só por causa do material, da conquista ou do status, dificilmente eu vou conseguir. Porque querem que a gente faça. Querem que a gente faça. Então, assim, essa busca mesmo da essência é primordial para a evolução da nossa saúde e da qualidade de vida. E quando a gente trabalha justamente no nosso propósito, a gente consegue evoluir. Porque a gente vê, cara, alguns exemplos, né, de pessoas famosas que você fala, cara, o cara é famoso, tem bens materiais, tem tudo, assim, de sonhos, né? E elas, às vezes, passam por momentos de depressão. Vazias por dentro. Vazias por dentro. Por quê? O que falta é o afeto, né? É aquela viver, descobrir quem que é você, né? Qual que é o seu propósito de vida, com o que você motiva, tem que trabalhar, né? O que te motiva, e vencer todos os obstáculos, as crenças que muitas vezes nos prendem de evoluir. Então, quando a gente tem essa percepção, nesse contexto, né, começa a olhar para dentro, é onde é justamente o direcionamento do FINSE, essa seta para dentro, mas descubra quem é você, físico, mental, social, energético, e a partir disso, construa a sua trilha.
né, daquilo que você precisa de passar. E entenda que tudo é transitório. Aquele momento ruim que você está passando vai passar, assim como aquele momento muito feliz, né? Nada é permanente. Nada é permanente. E tudo assim, você vê até o próprio ciclo cardíaco. Né? Sim. Toda ele também oscila. Sim. Como funciona, né? Então nunca é só uma coisa, sempre tem altos e baixos. Então a questão é saber lidar com esses altos, né? E principalmente quando a gente está dentro de um problema. Um prazer, vida. Vida é isso. Porque a doença em si e o problema na nossa vida, ele é um diagnóstico de algo que nós estamos fazendo, nós estamos pensando, não está sendo correto. Então é a hora de olhar para dentro e conseguir enxergar, né, quais atitudes, quais pensamentos, como que estão minhas emoções que está trazendo esses malefícios para minha vida. E não terceirizar a culpa, galera. Não terceiriza. É a culpa, me desculpa, mas é sua. Até no acidente. Pronto, falei. Mas é verdade. Né? O autocuidado. Cada pessoa é responsável por cuidar de si. A autossalvação. Né? Essa evolução. E até tem uma referência também, que onde que eu estou, eu falo, porque eu penso em desvincular bastante da parte religiosa, mas que você, né, em casa consiga também entender essa liderança que foi que Jesus ensinou pra gente. Né? Jesus, ele traz muitos exemplos de espiritualidade, de autoconhecimento, do lado social, né, do lado ético, humano, que são fundamentais para a gente entender isso e saber utilizar na nossa vida, conseguir enxergar todas essas conexões que estão ao nosso redor. Então, ele tem uma referência para a minha vida como uma liderança muito interessante dentro disso, assim, né? E a gente precisa de usar essas referências. Eu acredito que a Bíblia precisa de sair um pouco mais dos templos e estar mais dentro da educação, né? Dentro da casa das pessoas, elas estarem lendo e estudando e conseguindo desenvolver dentro do dia a dia isso daí, né? Sair um pouco dessas interpretações que muitas religiões fazem e às vezes ameaçam e direcionam as pessoas, mas cada um usar isso daí em prol da própria vida, da própria evolução. Tem muitos conhecimentos maravilhosos ali. E justamente essas conexões que eu faço as pessoas buscarem. Eu não falo isso ou aquilo, ou uso determinados trechos disso ou daquilo, mas procura, olhe, entenda, relacione para a sua vida. Sim. A sua interpretação. Muito legal, Fred. E bom você falar isso tudo, que desperta, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, desperta para muitos insights e para muitas coisas que podem reverberar aí no dia a dia. Vamos apresentar os materiais que você trouxe? Ó, essa bola é uma das primeiras. Eu trouxe essa bola, a bola sempre existiu, né? A gente sempre brincou, mas por que ela faz parte do kit? E por que eu acho ela bola mágica? Eu chamo isso de bola mágica. Às vezes eu vou dar uma palestra, Matheus, aí você chega lá, as pessoas sentadas há muito tempo. Todas assim, sérias, cara né? Fechado, toda séria. Aí eu começo a falar, não sei o que, eu jogo a bola assim. Não pode cair. Em 1 minuto. Muito bom, já quebrou o gelo. Levanta, senta, não sei o que, movimenta, tal. Já muda totalmente. O simples fato de você levantar e sentar da cadeira ou brincar com a bola já muda totalmente. Com certeza. E essa bola, né, é uma bola especial, não é qualquer bola, é uma bola de pilates, né, também. Mas ela você consegue fazer muitos exercícios. E para as pessoas, inclusive, mais idosas, né, não só as idosas, mas crianças, eu consigo trabalhar o equilíbrio, o simples fato de quicar a bola, de jogar a bola na parede, eu jogo para a pessoa, trabalho agilidade, equilíbrio, atenção, foco, coordenação motora. Então essa bola é a bola mágica, faz parte também do kit. Muito bom. Consegue-se trabalhar diversos exercícios com ela. Sucesso. Vamos conhecer outro equipamento, deixa eu deixar ela aqui. Esses aqui são também os elásticos. Matheus, a gente dá para fazer um mundo de coisas aí, hein? Um mundo de coisa. Ó, esses elásticos aqui podem ser fixados nas portas, né? O elástico já existe há muito tempo, né? Sim. Não é, né? Mas não é tão utilizado com um propósito simplesmente do movimento em si. Né? Não é intensidade, pessoal. Nem sempre é esse contexto para atleta, performance, ganhar músculo. O simples fato de você fazer um movimento articular já traz muitos benefícios para a saúde e qualidade de vida. Então, eu utilizo esse elástico também nos atendimentos, porque qualquer pessoa consegue fazer. Né? Mesmo as pessoas que têm limitações físicas, eu trabalho com pacientes oncológicos algumas vezes, utilizando esse recurso. Né? Porque
Aqui também eu faço uma integração do Pilates e do treinamento funcional. Então eu pego todas as técnicas do Pilates, do treinamento funcional, e faço uma associação com esses elásticos. Movimento justamente com essas técnicas. E aqui a gente consegue fazer movimento deitado, sentado na cadeira, sentado na bola suíça, em pé, com equilíbrio, com uma... Cara, são uma infinidade de possibilidades. Legal. Que são também esses elásticos junto com as alcinhas. Eu tenho também a bola suíça, né? Que é aquela tradicional bolona, né? E que a gente consegue fazer muitos exercícios sentados, exercícios de equilíbrio, de coordenação motora. E eu vou direcionando de acordo com a necessidade e o objetivo de cada pessoa. Dentro desse contexto. Tem também aqui, né? O Palo Santo. Olha. Que é um tipo incenso natural, né? Deixa eu ver. Cheira aí. Nossa, é bom, hein? É bom demais. E isso daí é um sucesso, cara, porque poucas pessoas conhecem, né? Ela é uma árvore andina que tem diversas propriedades medicinais, inclusive a redução da ansiedade. Então, sempre os atendimentos são assim, físicos, mentais, sociais e energéticos. Então, no finalzinho do atendimento, que a pessoa já fez o movimento, o trabalho com a bola, o trabalho com o elástico, a bola suíça, né? Fez essa conexão mental, às vezes eu levo uma leitura ou passo um vídeo para a pessoa que está vivenciando, né? Experimentando a experiência do FINS. E no final eu coloco uma música e é o momento da conexão com o seu interior. Então, fecho os olhos, eu acendo esse incenso. Então a pessoa vai trabalhando a respiração e trabalhando essa energização interna. Fecha os olhos, a música também, né? Essa ambientação. Eu pego músicas do Senhor dos Anéis, Avatar. Sensacional. E coloco justamente para a pessoa entrar nesse aspecto da meditação. Então, assim, ao final, né, dos movimentos físicos, mentais, sociais e energéticos, a gente trabalha essa questão da energia com o Paulo Santos. E também trabalho, né? Eu fiz uma parceria com a Herbal, da minha querida amiga Keila. Eu gosto demais dessa menina e a gente tem uma parceria muito legal. Herbal, ela trabalha com aromaterapia. Então, ela constrói, né, faz diversos, né, recipientes, faz a mistura e constrói justamente para trabalhar essa questão da aromaterapia, né? Ela trabalha também com o reiki, com a parte da energização. Então, a gente tem feito algumas parcerias dentro desse trabalho. Eu tenho aqui também os óleozinhos, essenciais, né, os óleos aqui de lavanda, né? Incríveis. Então, a gente faz justamente a questão do aroma para a pessoa conseguir se conectar com o seu interior. Esse de lavanda é maravilhoso. Esse de lavanda é maravilhoso também. Trabalha justamente na ansiedade, no foco, né? Com pessoas que se encontram e algum distúrbio, como, né, depressão, tristeza. Então, todo esse é o movimento físico, mental, social e energético. E eu utilizo esses equipamentos. Eu tenho também um tapete, né, que esse já é um pouco mais opcional, para a realização dos exercícios quando a gente tem que ficar deitado. Porque tem alguns exercícios, né, que exigem que nós deitamos. Né? Não são todas as pessoas que conseguem, por conta de algumas limitações, mas grande parte das pessoas também. Então eu utilizo esse tapete, que faz parte também do kit, e é sempre esse trabalho físico, mental, social e energético. Eu utilizo muitos vídeos, né, de motivação, que fala da trilogia analítica, que tem algum conteúdo dentro da PNL ou relacionado à motivação. Então, o movimento, a ativação mental, a energização final. Por isso que tem esse kit. E esse kit também, Matheus, é muito porque ele é simples, de baixo custo, qualquer pessoa consegue realizar. Para os profissionais da saúde, eles não precisam investir muito, é pouca coisa que se investe. E tem uma infinidade muito grande de exercícios. E não tem a necessidade da intensidade, pessoal. Não é esse exercício, mirabolante, sobe, não sei o quê. É mais para atleta. A gente precisa de entender que o movimento cura, né? E com equipamento simples a gente consegue potencializar dentro da nossa vida. E a gente tendo esse autocuidado, entendendo que a responsabilidade é nossa, é de cada pessoa, fica mais fácil para nós mesmos, não uma pessoa conduzir e falar o que eu tenho que fazer, qual é a minha trilha, mas nós mesmos, a partir dentro dessas experiências, escrever a trilha para conseguir ter uma vida com mais qualidade de vida. Sensacional, Fred, adorei. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes. Com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte e pintura do cabelo e barba, em um ambiente
agradável e tranquilo, além de amplo e com o espaço Kids. O melhor atendimento personalizado. Eu recomendo porque já sou cliente há muito tempo. Conheça também na Rua Valentim Couto, número 24, no centro. Telefone de contato é o 35 98837 3062. Siga no Instagram, @williammiranda.cabeleireiro. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na Rua Venceslau Braz 730, no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Atenção Varginha e região, save the date, dia 25 de novembro, sábado, de 10 da manhã às 6 da tarde, vai acontecer na Associação Médica a primeira edição do Confeitando com Elas. Prepare-se para você e sua família vivenciarem uma experiência gastronômica cultural inesquecível. Ao todo serão 14 estandes com os melhores e mais deliciosos produtos de confeitaria preparados artesanalmente e com muito carinho por 14 grandes mulheres empreendedoras que se uniram para realizar esse grande evento. Em breve, vocês saberão mais informações aqui no nosso podcast. Siga no Instagram, @Confeitando com Elas, e fique por dentro das novidades. As pessoas que se interessarem, o seu contato é só via Instagram? Via Instagram também, no Instagram tem meu WhatsApp. Pode entrar em contato no WhatsApp, eu tenho... Tanto para adquirir o kit, quanto para adquirir o método, o e-book em breve vai ser o lançamento. O curso também, eu quero fazer um lançamento muito especial. O curso para profissionais da área da saúde. Para profissionais da área da saúde que também. quiserem aplicar o método e seguirem. Isso. Tá. E eu tô, aprimora muito os atendimentos, pessoal. É uma coisa fantástica, né? E também vai ter uma vivência do método, que é ir para todas as pessoas. Então vai ser uma imersão. Eu já fiz uma vez lá em Cataguás, com meus alunos, foi muito especial. Já fiz em Cambuquira, aqui perto também, algumas imersões. E dentro desse contexto, físico, mental, social, energização. Então a gente faz movimento, assiste palestras voltado para essa parte da motivação, para vencer as crenças limitantes, para entender um pouco mais da origem das enfermidades, né? E convivências também dentro disso, com dinâmicas, o lado social, toda essa conexão, a energização. Então tem também essa vivência que eu quero trazer em breve também aqui para a cidade de Varginha. Que legal. Estou com muitos projetos aqui em Varginha, Juiz de Fora e também na região ali de Cataguás, Itamaraty, Astolfo Dutra. Então tem muitos projetos que estão acontecendo e meu objetivo, Matheus, eu tenho parcerias também no Chile, vamos levar um projeto também lá para o Chile e eu quero, meu objetivo mesmo de vida é conseguir deixar mesmo esse legado para que as pessoas possam utilizar esse método. Quero expandir para o mundo afora, né? Conseguir levar essas conexões. E o sonho maior é futuramente construir uma fundação FINSE diferente, um hospital, entre aspas, assim, mas que seja um hospital diferente. Boa um hospital sorte que você consiga. Colorido, onde tem meditação, massoterapia, leituras, terra para o pessoal pisar, fazer energização, né? Outras técnicas, reiki sendo aplicado, eu utilizando os kits, o pilar, um estúdio de pilates, né? O cara entra lá num lugar diferente, colorido, com uma música diferente, uma música legal. Então, é justamente um local onde ele vai para se curar, mas entendendo que a cura está dentro dela mesma. Muito legal, Fred. Aqui, parabéns, sucesso para você. Achei muito interessante, legal que a gente está podendo compartilhar aqui no podcast esse seu pioneirismo, né? Esse método revolucionário, mas super acessível e que, assim, dê tudo certo, que flua, sempre. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero muito, Matheus, que aqui, né, você como comunicador, né, a Serafim aqui como parceiro e outras pessoas que sentirem esse chamado, ajudem esse propósito, Matheus. Eu tenho também de a renda que eu for sendo adquirida, né? Porque eu não vejo o dinheiro como algo material, eu vejo como energia. Né? Então, tudo que for sendo adquirido também, né, ao longo desses cursos, desses eventos, eu quero reconduzir, né, reportar para a sociedade, né, para crianças e para o meio ambiente. Legal. Então, esse é o meu propósito, assim, que eu consiga financeiramente também
levar esses kits para instituições de idosos, para crianças, fazer plantio de árvores, ajudar outras instituições, uma coisa também de sustentabilidade, meio ambiente. Quero até pegar esse gancho e falar bem rapidinho como a gente lida com os catadores, né? São pessoas muitas vezes marginalizadas, que a gente olha, né, sem perceber o valor tão grande que eles têm. Sim. E a gente vê assim, a poluição, plástico, né, alagamento em diversos locais, cada vez mais, e essas pessoas fazem um trabalho muito rico para a nossa sociedade. Com certeza. Então eu quero também conseguir ajudar, né, diminuir o nosso lixo, plantar mais árvores, ajudar crianças, ajudar idosos dentro desse contexto. Excelentes assim, ideais. sabe? Essa é a minha aspiração, até conseguir construir Sua essa fundação. De vida, vamos missão colocar de vida, assim, né? meu propósito. E quero que os profissionais, né, da saúde, da educação física, da fisioterapia, médicos, que estejam assistindo isso, entendam toda essa discussão dessa saúde integral, entendam que nada é dividido, tudo está em conjunto, tá junto, essa integralidade. Então é muito importante, né, a gente passar esse recado para as pessoas, para conseguirem mais se conhecer, olhar para si, descobrir o seu propósito e trabalhar de acordo com a sua essência. E agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais do Fred no nosso quadro Top 10 para a gente fechar o nosso bate-papo. Fred. Vamos lá. Primeira pergunta, Fred. Como é a saúde do seu sono? Uma noite bem tranquila, com muitas horas dormidas, ou vamos mudar de assunto? Não, eu durmo, eu acredito que não tem muita regra para o sono. Sim. Né? Algumas pessoas dormem 8 horas, 9 horas, 10 horas, e outras dormem 6. Eu sou dos 6. E tá super bem pra você. Super bem. Quando eu durmo 8 horas, eu fico muito sonolento. Entendi. Então, o que você precisa são 6. São 6 horas, não tem dificuldade nenhuma pra dormir. Então tá tudo... Às vezes, né? Tem aqueles dias, claro. Tem uma preocupação extra, preocupação, claro. que a gente não consegue dormir bem, mas a grande parte é tudo bem. Que bom. Você já ouviu falar da Leviar? Ouvi falar hoje que eu conheci o Matheus, um cara muito bacana, né? Muito bem. Foi bem legal ter conhecido aqui, justamente nós, Sim. né, conversamos, ele também. A gravação no mesmo dia de vocês dois, só para dia. contextualizar quem está assistindo. Exatamente, e foi muito bacana ter conhecido ele e entender todo do trabalho que ele faz, que é muito importante. Sim. E muito legal. Bacana, show de bola. Então, para você que está assistindo, ó, a Leviar é uma empresa especializada na locação de equipamentos médicos e hospitalares para tratamento de doenças respiratórias, incluindo, Fred, a apneia do sono. Então, imagine só que muitas pessoas buscam esses equipamentos nas capitais, nos grandes centros, sendo que aqui na nossa cidade nós temos uma empresa com um profissional especializado que pode te atender e que pode te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Então a Leviar oferece uma ampla gama de produtos como o BiPAP, o concentrador de oxigênio, o ventilador mecânico e o CPAP. Então a dica do nosso podcast para você que está nos assistindo, ou talvez para algum amigo, para algum familiar que sofra com alguma doença respiratória, é a Leviar Soluções. Pode consultar aí o Dr. Matheus Alegro, que é fisioterapeuta, e ele vai poder te ajudar na escolha do melhor equipamento para a sua necessidade. Então, para entrar em contato é muito fácil. No Instagram, siga lá, @Leviar Soluções, sem o cedilha e sem o tio, _. E no WhatsApp, o telefone é o 359-9715-0000. Vamos lá, segunda pergunta, Fred. O que você queria ser quando criança? Eu queria ser ou músico ou jogador de futebol. É mesmo? Bom, ué. Tinha esse sonho. Mas você ainda joga uma bola, ainda também jogo. Canta também? Bicicleta, trekking e futebol. E surf também, eu surfo. Ah, que e legal. Foi há pouco tempo, né, que eu comecei com isso, mas foi transformador para minha vida, porque justamente o mar, né, tem esse fim-se do mar. Físico, você tem que estar preparado, concentrado, mental, toda a técnica que você precisa trabalhar, toda a parte da transcendência, do ar, da maré. Então tem muita relação e foi um esporte que transformou realmente a minha vida. Que legal. Um filme. Um filme que vem agora imediatamente na minha cabeça. Que você possa indicar. Quero falar de uma série. Pode ser? Uma série que eu quero indicar até para as pessoas que foram transformadoras. Foi muito transformador para minha vida e para quem assistiu, que eu pude indicar, que se chama The Chosen. Né, que fala são os escolhidos, né, conta a história de Jesus, como ele escolheu os apóstolos. Que legal. E eu não sou muito fã de série, assim, de ficar muito sentado. Mas essa eu sou te mais pegou. de fora, mas essa, já assisti ela mais de uma vez e tem diversos trechos ainda que eu assisto, que é diferente, sabe, de tudo que já teve em relação assim, muito de Jesus. Então é uma série que
transformou a minha vida e para quem eu venho indicando, tem transformado também a vida das pessoas. Top, não conheço, vou procurar, hein? É sensacional, Matheus. Ó, Viagem Inesquecível. Viagem Fred é Inesquecível. viajado, viu? O que ele escolher aí vai ser bom. Foi Machu Picchu, né? Aham. Pelo conto. Pioneirismo da ideia, né? E a forma como a gente foi, guia 4 rodas, sem cartão, sem dinheiro, sem celular, com uma máquina daquelas de 36 pôs. Você De imagina, filme você indo ainda, pra Machu nossa! Picchu. Então, assim, foi realmente Uhum. foi muito desbravador e isso influenciou para coragem mesmo ao longo da minha vida, né? Sim. Então, foi uma viagem inesquecível e também as viagens que eu já fui para o Chile, eu, inclusive, já apresentei até o FINCE lá no Chile. E essa viagem também, todas as vezes que eu fui, pela conexão e a experiência cultural, foi muito importante e relevante na minha vida. Legal. Prato predileto. Prato predileto, eu gosto mais daquele simples, sabe? Uhum. Arroz, feijão, ovo frito e uma carninha moída, assim. Show, hein? Macarrãozinho Muito também. bom. Nossa senhora, deu até água na boca agora Precisa de só de mais nada, falar. né? Não precisa de mais nada. É um talento escondido, uma coisa que você faça, que pouca gente sabe que você faz, mas você acredita que você tem habilidade para isso. Cantar. Olha, Cantar que e legal. tocar violão, mas mais o cantar mesmo. Uhum. Eu já fui muito tímido, né, pra estar cantando, justamente com aquele medo de errar, né? Já tenho alguns relatos que eu já vi que a pessoa não conseguia, ela ficava com tanto medo de tocar o violão, de errar, que ela não conseguia tocar. E quando ela estava sozinha, ela consegue cantar Flui e tudo. fazer muito isso daí. Então, eu acho que esse despertar, né? A música, legal. essa essência é o talento escondido. Eu tenho até músicas escritas, Matheus. É mesmo? Tem músicas, cara. Que top. Tem uma que eu penso até em lançar, porque ela é bem. Né, tem um assunto que está sendo muito falado. Em breve, quem sabe. Como é que é cantar um pedacinho pra cantar? Chama Ué. Seres Estelares. Olha, que legal. Seres estelares visitam a nossa terra. Não sabemos se querem paz ou querem guerra. Uhum. É o refrão dele e a letra é bem legal, bem criativa. Eu criei nela quando eu morava na República com meu amigo Hans. Olha. Eu tocando assim, saiu esse refrão e depois a gente fez a melodia e eu gravei com uma banda lá em Cataguases, com o Marcos Alves, que é um músico sensacional e que, né, pegou a melodia e transformou com todos os instrumentos na música que é hoje. Em breve eu vou lançar. Ó, também. legal, aguardem. Um livro Um livro de indicação. que impactou muito no meu lado profissional é A Cura pela Consciência e De Olho na Saúde, da doutora Cláudia Pacheco. Né, são 2 livros que trabalham muito como as nossas emoções transformam e modificam a nossa fisiologia, a nossa parte hormonal e como isso pode gerar qualquer doença. Entendi. E A Natureza Selvagem, né? O filme você pediu 1, eu já falei 3. Mas são livros que Sim. são importantes realmente. É uma mesmo pra vida. personalidade, alguém famoso que você admira. Uma pessoa famosa que eu admiro. O que te inspire de alguma forma, não sei. Deixa eu pensar. O Matheus, pessoal. Não vale. Mas uma pessoa que veio muito. Nossa, Matheus. Não sei, te peguei? Não veio, me pegou, Pergunta. cara. Eu pensei em músico, eu pensei. Então vou falar assim, a doutora Cláudia Pacheco é uma Profissional que te profissional, inspira, né, sim. que me inspira bastante. O doutor Norberto Kepp também, que eles fizeram a parceria dentro dessa trilogia e que me fez esse despertar justamente da primeira vez que eu comecei a ver como as nossas emoções influenciam na nossa saúde orgânica. Porque na faculdade, né, não é passado isso. Não. A gente vê a fisiologia, o osso, o problema é quando já está instalado, mas a gente não vê o que origina esse Contexto. problema. Aham. Né? Então, esses profissionais despertaram essa consciência em mim, Legal. justamente que contribuíram para eu estar construindo um método Show. também. Última coisa que você pesquisou no Google. A última coisa que eu pesquisei foi saúde mental. Legal. Alguma coisa sobre saúde mental. Uhum. Porque isso eu acredito que é a origem de todo o contexto da nossa vida. A gente precisa de trazer essas reflexões, esse entendimento, né? Para que a gente possa justamente conhecer o nosso propósito, a nossa essência Sim. e ter menos dificuldades nesse caminho. Dificuldades vão acontecer, mas saber melhor, Legal. dizendo, lidar com essas dificuldades. Uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final para o nosso episódio.
Viva a sua essência, o seu propósito, aquilo que você realmente é. E transforme esse propósito, essa essência, em ação, em atitude. Legal, Fred, ó, só tenho a te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. Te desejo, sim, muita coisa boa, muitas vitórias, muita inspiração e que você atinja aí todos os seus propósitos, viu? Muito obrigado, Matheus. Foi uma grande honra estar com vocês, para estar passando um pouquinho dessa troca de experiências, né? Sim. Podendo falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa vontade, sobre esse sonho, cujo objetivo realmente principal é poder construir uma sociedade com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Um bom relacionamento, uma preservação ambiental, olhando sempre de dentro para fora. Com certeza, é isso. Então, se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!